em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Já se sabe hoje que praticar esportes é uma questão de saúde. Os exercícios físicos são essenciais na estratégia de prevenção de doenças como hipertensão e diabetes. Além disso, as pesquisas têm revelado que permanecer ativo à medida que envelhecemos reduz o declínio muscular e melhora a resposta do sistema imunológico, as nossas defesas, desempenho que está diretamente ligado à qualidade da alimentação. Não é à toa que a nutrição esportiva vem crescendo nos últimos anos. Qual a importância da dieta na preparação do corpo para o treino e depois na recuperação pós-esforço? Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o nutricionista esportivo Valentim Magalhães. Ele que é mestre em Ciências da Saúde pela Fiocruz e também professor do curso de pós-graduação em Nutrição Esportiva e Estética da FMP Fase. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Qual é a importância de procurar um nutricionista quando se pensa em fazer uma atividade física? Eu acho que é fundamental, depois que você tem o aconselhamento de um profissional de educação física, né, a periodização nutricional, que é um nome mais moderno, né, que a gente é um termo cunhado agora, em 2016, 2017, periodização nutricional é a hora que a gente vai encaixar as sinalizações positivas de um treinamento com a alimentação, né? O treinamento de forma isolada é positivo, como você já colocou na apresentação, a alimentação também de forma isolada é muito positivo, mas quando a gente combina essas duas estratégias, os efeitos podem ser potencializados. E esses efeitos, eles vão desde preparar o corpo para o exercício até recuperar o corpo, né? Depois do exercício. Isso que é muito importante elaborar. Quando o indivíduo começa uma atividade física, ele tem muita disposição, né? Enfim, está motivado, excesso de motivação, e às vezes ele se esquece de coisas básicas, como fazer uma boa recuperação de treino, eles esquecem de fazer uma boa refeição no pós-treino, esquecem muitas vezes de ter uma boa noite de sono, eles acabam deixando de privilegiar pontos fundamentais para a recuperação, né? Porque não é treinando que ele vai ganhar massa muscular, é durante o repouso que ele vai ganhar massa muscular. Não é o que ele comeu antes do treino que vai fazer ele ficar mais forte, é o que ele vai comer depois do que ele treinou, que vai recuperar ele. Então, são alguns conceitos um pouco básicos para todos nós, nutricionistas, mas que para a população leiga é, de certa forma, uma novidade, ou eles não detêm esse conhecimento. Por isso que o acompanhamento nutricional pode ajudar bastante. Com a nutrição adequada, em quanto tempo o esportista ele começa a sentir esses resultados, essa diferença no treino? Bem, a gente tem que aproximadamente de 4 a 6 semanas, você já consegue, se ele tiver numa rotina de treino adequada, sono e alimentação, de 4 a 6 semanas ele já consegue notar diferenças bem significativas na composição corporal e na própria evolução dele. Isso é uma coisa interessante porque existe um termo em fisiologia do exercício que diz: quanto menos treinado é o indivíduo, mais treinável ele é. Então, nos primeiros 90 dias, na verdade, ele tem uma janela de oportunidade muito boa, onde a gente já sabe que o corpo dele está preparado para receber esse estímulo, que ele pode ter um ganho, uma evolução muito grande, e se essa evolução vier ainda coberta por uma boa nutrição, isso é fantástico para ele. O que é levado em consideração na hora de preparar um planejamento nutricional para um atleta, para um esportista? Para o atleta, a gente vai dar uma dividida agora, né? Primeiro, para o esportista, é aquele paciente, aquele indivíduo que está um pouco mais ligado à estética, né? Que está se olhando no espelho, não está muito feliz com o corpo que ele está vendo ali. É aquele paciente que, às vezes, chegando ali nos seus 50, 60 anos, começa a olhar mais para si, quer mais qualidade de vida. Ele, na verdade, a atividade física para ele seria um caminho para poder aproveitar mais da vida, poder caminhar mais e poder interagir mais. Às vezes até uma recomendação médica, né? Sim, na maioria das vezes. É onde toca o alerta, né? Nessa faixa etária. E também para os mais jovens, quando estão buscando alguma coisa relacionada à estética. É um pouco se preparar para o carnaval, vamos dizer assim. De outro lado, nós temos os atletas competitivos, né? São indivíduos que vivem
ou exclusivamente disso, ou levam o esporte muito a sério, né? Então, temos os dois extremos, o recreativo, o estético, o atleta de alto rendimento. Também a gente encontra uma população aí no meio, né? Provavelmente é aquele seu espectador que está falando, peraí, eu não quero nem ficar bonito para o carnaval e também não vivo só disso, mas eu treino sério, eu treino todo dia. Então, teríamos 3 categorias, eu acho que é sobre isso que a gente vai esclarecer um pouco para os nossos espectadores. E dentro dessas 3 categorias, o que é avaliado? Além do tipo de exercício, da categoria mais ou menos a que ele pertence, os hábitos, os gostos daquela pessoa também são levados em consideração? Excelente pergunta. Para esse cara aqui da última categoria, ele precisa ganhar medalha, né? E se ele não gosta de fruta, o problema é dele, ele vai ter que comer. Esse cara aqui, ele tem um componente do desempenho esportivo, da recuperação, de imunossupressão, muitas vezes ele é contratado por um grande clube, então ele tem que respeitar algumas regras. Já na outra ponta, quando a gente tem esse paciente mais recreativo, mais estético, a gente deve principalmente ouvir mais o paciente, conhecer as preferências dele, porque o objetivo dele é algo que ele quer trazer para a rotina de vida dele. Ele não vai ser um atleta competitivo, ele quer uma estética, mas ele quer continuar interagindo com a família, ele quer sentar à mesa e comer basicamente os mesmos alimentos que toda a família. Então ele tem algumas questões religiosas e de cultura que a gente não vai mexer, tendo em vista que ele não está competindo a medalha de ouro na Olimpíada. Então acho que vale a pena, sob o ponto de vista nutricional, preservar o que ele traz de bom, né, dos hábitos alimentares dele. Tá? Então é um pouco isso. A gente, para esse cara competitivo, a gente vai ser bem mais severo, e em contrapartida para o recreativo estético, né, a gente vai olhar muito para o comportamento dele, porque que ele já traz de bom. Né? Um ingrediente fundamental nesse planejamento alimentar aí é a disciplina, né? Com certeza. Uma questão interessante para a gente hoje, principalmente aqui na fase onde a gente sabe que é uma das referências em nutrição do país, quando você vai estudar a fundo, né, estratégias nutricionais, as discussões sempre vão terminar a dieta que o paciente consegue fazer. Eu sei que isso não agrada a grande mídia, né, quando você tem pressões por dieta que fica sem comer, dieta da noiva, dieta da sopa, a dieta que funciona é aquela dieta equilibrada, bem planejada, mas que o paciente consiga levar a longo prazo, tá? Eu vou trazer um termo que não é técnico, né? Mas eu digo que existe a dieta da lua de mel, que você consegue fazer 30 dias e depois abandona. Isso não é uma estratégia nutricional, né? O nutricionista tem que pensar no longo prazo. Ninguém quer ter saúde durante um ano, né? Eu quero ter saúde para o resto da vida. Então, a melhor estratégia nutricional é aquela que o paciente consegue fazer, óbvio, suportado por uma conduta bem elaborada. Dificilmente o nutricionista vai propor uma dieta de sopa ad eterno, ou vai propor uma dieta com exclusão de grupos alimentares, por exemplo, a dieta do maracujá. Você não vai ouvir isso da boca de um nutricionista, né, de um profissional que prezou pela sua formação. Mas ele elaborando uma estratégia, o ideal é que a melhor estratégia vai ser aquela que o paciente consiga incorporar como seu estilo de vida. Acho que a palavra hoje, estilo de vida, é o que está na vanguarda da saúde. É o que mais se discute hoje, é o estilo de vida. O desgaste físico pelos exercícios, ele leva a uma necessidade maior de algum tipo de nutriente? Sim. A falta de recuperação adequada, né, quando você aumenta gradativamente a prática de esporte, né, chegando até esses limites de atletas de alto rendimento, se a gente não tiver uma dieta muito bem balanceada, às vezes isso não é culpa do atleta nem do profissional, porque o volume de comida é muito grande, né, eles precisam comer muito, e enfim, dentre todas as dificuldades, você pode ter a deficiência de micronutrientes. A gente pode citar zinco, selênio, magnésio, tá? Isso não vira uma recomendação geral, tá? Por favor, você que está aí pedalando, não vá na farmácia comprar zinco, selênio e magnésio, que não é assim que funciona, né? O profissional clínico vai enxergar essas deficiências. E o mais importante também é a gente fazer a nutrição pós-treino, porque o sistema imunológico ele sofre muito, né? Ele precisa ser recuperado, você precisa dar nutriente para que esse esporte que sinaliza uma melhora, né, ele passa de um ponto que ele pode sinalizar uma deterioração
grave da sua condição de saúde, tá? Esporte faz bem, quando bem recomendado e quando bem elaborada a estratégia de nutrição. A gente tem atletas que chegam a fazer 8, 9, 10 mil calorias por dia. É muita comida, é algo que, por mais que o nosso espectador goste de comer, provavelmente ele nunca conseguiu comer 10 calorias por dia. Alguns atletas têm essa necessidade. De 10 mil. 10 mil calorias. Atletas, é aquele grupo que a gente colocou aqui, é o grupo de ponta, né? No pico de treinamento muito forte, né? No treinamento forte. É interessante que essa questão do treinamento forte também abre para esse grupo daqui o que a gente chama de periodização do treinamento. Existem fases, né? Esse atleta de altíssimo rendimento, ele não fica em alto rendimento o tempo todo, ele precisa de um período onde ele vá treinar com menos intensidade e tudo mais, e a nutrição tem que acompanhar. Você não vai dar a mesma dieta para ele quando ele está numa temporada, mas no início de temporada ou terminando a temporada dele, quando ele está de folga, né? Quando ele sai do clube, ou enfim, acabou a competição, então você também baixa a nutrição dele, porque ele não vai continuar comendo não vai ter a mesma necessidade, né? E dentro dessas fases aí também tem a questão de véspera de competição, né? Tem pequenos ajustes ainda, né? Sim, esse é um termo interessante, né? Que os educadores físicos usam muito. É a periodização do treinamento, onde tem um macrociclo, né? O mesociclo, o microciclo, e dentro desses ciclos você ainda tem as variações diárias. Por exemplo, vamos trazer um termo prático, um corredor que vai fazer uma corrida às 6 horas da manhã de um dia, a gente sabe que a nutrição dele não vai ser o que ele vai comer às 5h30 da manhã, vai ser o que ele vai comer na noite anterior, né? Então isso é uma periodização pontual para uma corrida que começaria às 6 da manhã, diferente de uma prova que começa ao meio-dia, às 2 da tarde, que você consegue colocar alguma coisa ali no período da manhã antes dele correr ou antes dele competir. São muitas variáveis aí, né, nesse cálculo aí de como vai ser a alimentação do atleta, né? Sim. Para quem está buscando um diferencial de resultado, eu digo que não é difícil, mas não é complicado, tá? Isso é o dia a dia do nutricionista. Então, a recomendação de você procurar um nutricionista é para que você tente filtrar um pouco das informações que você recebe, né? A gente recebe muita informação, mas não consegue desenvolver uma linha de raciocínio. Quem não é da área. Para a gente é muito simples tratar disso, né? Você pergunta, você vai correr 6 horas da manhã? O nutricionista ele já está pensando no que ele vai dar na noite anterior e o atleta está preocupado no que ele vai comer às 5h30. A gente sabe que não é 5h30 que vai resolver o problema da prova dele. Ele vai resolver o problema da prova dele na noite anterior, no que ele comeu no almoço do dia anterior, é que a gente veio preparando, né? Então, no nosso consultório, isso é a nossa rotina, né? Montar essas estratégias de periodização. E para os amadores, muitas vezes, eles acabam pegando aquelas informações que estão ali na internet e tem de tudo, né? Eu digo que as mídias sociais, hoje em dia, elas entregam muitas soluções, né? A gente tem que ter a humildade de dizer o seguinte, o jornalismo de saúde, de bem-estar, ele é bem-vindo, porque ele traz verdades, né? A dificuldade é que o paciente acha que aquilo tudo é para ele. Quer dizer, então ele compra uma solução que não é para o problema dele. A função do nutricionista, de fato, é dizer, olha, a sua deficiência é essa e para essa deficiência eu tenho essa solução. Ah, mas eu vi na TV. Sim, você viu várias soluções na TV, mas a sua solução é diferente. Então eu diria que não é falta de informação, é falta de conhecimento. É porque o plano tem que ser individualizado mesmo, né? Individualizado mesmo, levando em conta diversos fatores. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça a sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre nutrição esportiva e estética. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O
O Em Questão está de volta falando sobre nutrição esportiva e estética. Nosso convidado é o nutricionista esportivo Valentim Magalhães, ele que é mestre em Ciências da Saúde pela Fiocruz e também professor do curso de pós-graduação em Nutrição Esportiva e Estética da FMPFASE. A gente terminou o bloco passado falando sobre o plano alimentar que tem que ser individualizado. Mas a gente está num programa aqui para as pessoas entenderem, vamos falar de uma forma assim, um pouco mais genérica, né? Sim, sim. Antes do treino, que tipo de alimento é necessário, que cuidado é necessário? Bem, antes do treino, a gente tem que atender uma regra. Qual é ela? A refeição, primeiro falando sobre o tempo, né? A gente vai pegar duas variáveis, o tempo antes e qual a consistência dessa refeição. Eu preciso entregar uma refeição que seja capaz de dar suporte ao treino. Então ela precisa estar próxima o suficiente para que eu possa utilizá-la como uma fonte de energia para o treino. Ela não pode estar tão próxima ao ponto que se faça um efeito que a gente chama de ergolítico, que atrapalhe o meu treino. Aquela sensação de enjoo, de mal-estar gerado pela refeição ainda que não foi digerida. E ela, sendo assim, ela também não pode estar distante ao ponto de não servir como uma fonte ergogênica, de dar energia para o treino. Então a primeira coisa é a gente ajustar em que ponto essa refeição vai estar. Ela tem que estar próxima o suficiente para servir para o treino e distante o suficiente para não atrapalhar o treino. Isso então é uma sensibilidade muito importante. Outro detalhe é qual a consistência dessa refeição. Por exemplo, na prática, para o nosso espectador que treina às 6 horas da manhã, muito provavelmente ele vai precisar de alguma coisa líquida, a não ser que ele abra a mão do sono, que não é recomendado, e acorde 1 hora antes, né? Enfim, então isso é algo muito individual, ele mesmo vai testar. Na verdade, nós nutricionistas, a gente consulta o nosso paciente para saber o que é melhor para ele, né? Enfim, a gente entende alguns horários um pouco pré-determinados e a gente pergunta, você se sentiu bem? Não? Então o próprio paciente ele tem o domínio para poder ajustar e o nosso espectador que já treina, que tem boa saúde, não tem nenhuma contraindicação, que ele tem essa sensibilidade. O quão próximo ou quão distante ele vai colocar essa refeição e ainda levando em consideração se vai ser uma refeição sólida ou líquida. Uma regra geral é que refeições que têm uma digestibilidade mais lenta, como proteínas e gorduras e alimentos muito ricos em fibras, pães integrais, aveias ou carnes, né, uma carne desfiada, um frango, algo do tipo, são refeições que não são muito recomendadas por conta do tempo de digestão para essas refeições. É óbvio que nós ouvimos falar de pessoas que conseguem comer 1 hora antes e têm um tempo de esvaziamento gástrico mais rápido e podem treinar com boa qualidade. Mas a regra geral é que sejam refeições mais leves sob o ponto de vista de digestão. Sucos, pães, algumas batatas, refeições mais ricas em carboidratos. Agora a gente abre um outro parêntese para o nosso espectador que está um pouco mais avançado, que vai dizer que conhece um colega na academia que treina sem carboidratos, que ele privilegia mais a gordura. Isso é uma refeição pré-treino que não é rica em carboidrato, tá? Que seria uma regra, não vou dizer uma regra, mas que a maioria da população se adapta bem a esse tipo de protocolo. Existem indivíduos que por vontade própria gostam de fazer dietas que tendem a ter menos carboidrato. E por isso eles acabam ao longo do tempo se acostumando a treinar com menos carboidratos. Esse se acostumar tem um nome científico, técnico para isso, é o que a gente chama de cetoadaptação, tá? Agora é importante que essa recomendação não fique como uma recomendação geral. Carboidrato, né, batata, fruta, não é inimigo da nossa saúde, tá? Os excessos é que não podem acontecer. Tentando recobrar o raciocínio, acho que eu fui um pouco longo. Para a maioria da população, o carboidrato é sim a principal fonte de energia que vai sustentar um treino com boa qualidade. Um grupo, parte da população hoje em dia, opta por não consumir carboidratos antes do treino, preferem alimentos mais ricos em gorduras, abacates, castanhas, enfim, alguma vitamina que privilegia um pouco mais de gordura, com alguns óleos, óleo de coco, triglicerídeo de cadeia média, refeições mais ricas em gordura,
como pré-treino, mas para esse grupo ele precisa fazer um processo de adaptação para isso, que nada mais é que diminuir o carboidrato e ele vai se acostumando cada vez mais, tá? Mas eu acho que 95% da população se beneficia muito em comer o carboidrato antes do treino, e inclusive os maiores especialistas, como a gente está aqui na TV de uma universidade, é importante a gente frisar que os maiores especialistas nas dietas com pouco carboidrato são enfáticos em dizer: se você for treinar em alta intensidade, você precisa de carboidrato. São palavras de pesquisadores conhecidos internacionalmente, tá? Que preconizam dietas com baixo carboidrato, mas colocam essa ressalva: se você for treinar em alta intensidade, você vai precisar do carboidrato. Antes, então, a preocupação em alimentos que deem energia. Energia. E depois do treino? Depois do treino, excelente pergunta. A gente vai fazer algumas situações. Se eu terminei o meu treino e vou para o meu repouso, tá? Eu posso ter uma dieta moderada, né? Sempre imaginando que nós temos aqueles 3 níveis de atletas. Vamos falar aqui do recreativo, né? Terminei meu treino, eu posso fazer uma refeição balanceada no pós-treino. Eu posso ter um pouco de carboidrato, um pouco de proteína e um pouco de gordura, tá? Se eu estou falando de um atleta de altíssimo rendimento, que ele terminou um treino pela manhã e logo em seguida ele vai fazer um novo treinamento, a gente precisa privilegiar muito uma refeição de digestibilidade muito rápida e rica em carboidrato. Macarrão, frutas, batatas, né, que são os tubérculos, alimentos ricos em carboidrato, para que ele consiga recuperar o glicogênio muscular e entre bem na segunda sessão de treino. Então a gente precisa responder a isso. É um atleta de alto rendimento, ele vai treinar de novo nesse dia, o que ele vai fazer depois? Ele só vai se recuperar? Ok, se ele ainda vai fazer um próximo treino, é necessário que ele aumente a quantidade de carboidrato. O recreativo, bem, mesmo sendo recreativo, ele vai fazer uma nova sessão de treino? Essa nova sessão de treino, qual é a intensidade com que ele vai fazer uma sessão de treino? Às vezes ele começa com um treino mais forte e depois na academia tem uma piscina, ele vai fazer um nado só para recreativo, não é algo que tem uma demanda energética muito importante, né? Então a gente tem que saber o que ele vai fazer depois. Ou ele vai descansar, ou ele vai treinar muito leve, ou ele vai fazer uma sessão de treino tão pesada quanto a que ele fez antes. Aí a gente vai colocar o aporte energético para cada uma dessas situações. Mas é importante que nesse após-treino tenha aí nutrientes que ajudam na recuperação do corpo. Sim, de uma forma geral, sim. Agora a gente abre um parêntese, né, novamente me justificando com a tua plateia, que a gente está numa instituição, enfim. Existem estratégias mais modernas, tá, que estão sendo estudadas agora, principalmente por uma pesquisadora que é referência na área de nutrição esportiva, a Louise Burke, que ela propõe que depois de algumas sessões de treino, o atleta ele possa ficar por um pequeno período, um período de tempo sem receber carboidratos, tá? Ela faz uma supressão da oferta de carboidratos, ela dá proteína para esse atleta, porque ela quer promover um estresse pós-treino, tá? Então, a Louise Burke hoje em laboratório, em estudos, ela está tentando entender o quanto desse estresse ela coloca. Isso não é uma recomendação geral, tá? Isso não pode ser aplicado sem acompanhamento, porque você corre o risco de imunossuprimir e tudo mais, mas a gente não pode se furtar essa informação, né? Então, provavelmente, algum espectador nosso pode ter lido, isso é uma coisa que está sendo estudada, periodização nutricional, onde você tiraria parte da energia no pós-treino para que o atleta ganhe adaptações um pouco mais complexo. Ganha adaptações para treinar melhor na segunda sessão, então isso está sendo falado. A gente ainda não tem um trabalho que foi publicado agora em início de 2017, então a gente vai com cuidado ainda, mas isso já começa a ser falado, né? Que é a combinação entre o treino e a dieta, né? Você falou aí dos músculos, da recuperação. Se não for feita essa dieta adequada, essa reposição depois, inclusive com carboidrato, o que acontece com o organismo? Depois que você treina, você tem uma sinalização, né? Durante o treinamento você tem uma sinalização, você tem duas sinalizações basicamente ali acontecendo. Você está treinando, você está gerando aquele estímulo,
Você tem uma sinalização anabólica que vai chegar depois que você terminou o treino, porque você agrediu aquela célula muscular, essa célula muscular vai precisar se recompor, então no seu período pós-treino você tem uma sinalização de anabolismo, tá? Só que esse ambiente anabólico, né, de reconstrução, digamos assim, ele depende de nutrientes para que ele possa acontecer. Porque durante o treino você tem um estímulo catabólico muito forte, você tem um estímulo de quebra, né? O teu organismo está recrutando tudo que ele encontra de nutriente. É um ambiente um pouco hostil, assim, digamos, para a célula que está sofrendo com a atividade física. Acabou a atividade física, ela precisa se regenerar, precisa se recuperar. Essa recuperação, eu dependo de nutrientes, tá? Então, se eu, de forma crônica, tá? Se toda vez que eu terminar meu treino eu não fizer uma reposição adequada de nutrientes, se eu tiver uma dieta que nós chamamos de hipocalórica, eu posso prejudicar muito a minha saúde, é o que a gente disse, a imunossupressão. Então, não é raro que a gente encontre iniciantes sem orientação adequada que podem sofrer com imunossupressão, ficam com aquela dor de garganta, ficam prostrados, muito cansados. Não é para ter cansaço assim, né? Só aquele cansaço normal depois do exercício, mas não ao longo do dia, né? É um pouco contraditório, né? Você está treinando para melhorar a sua capacidade física e você não consegue fazer atividades físicas rotineiras. Você antes caminhava para o trabalho, depois você fica com sono caminhando para o trabalho. Quer dizer, você vai para uma academia, corre numa esteira, depois você não consegue ir para o trabalho, tem alguma coisa aí que não está combinando, né? A atividade física vem para melhorar as suas capacidades físicas. Então, ou você está treinando de forma errada, ou você está se alimentando de forma errada, porque ou não está se hidratando também, que é uma questão. Hidratação é fundamental. A hidratação é o ponto-chave, né? A gente tem um colega de São Paulo, o professor Saldanha, ele coloca muito isso, né? Quanto mais excêntrico é a estratégia, maior a adesão, né? Quanto mais simples a estratégia, menor a adesão. Se você chegar para um jogador de futebol hoje e falar que ele precisa beber água, ele não vai dar atenção. Quando você vai acessar os fisiologistas, médicos, nutricionistas, os profissionais que cuidam de times de futebol de elite, tá? A maior preocupação deles é água. Se você tem uma conversa, mesmo que informal com eles, de 10 coisas que eles reclamam, de 10 pontos que eles reclamam, 9 são sobre água. É a desidratação dos atletas, que você com 2, 3% de desidratação, você já tem uma perda de rendimento absurda para o atleta, que o carboidrato não resolve, que a cafeína não resolve, que a betalanina não resolve, que nada resolve, o que resolve é água, né? E isso é um problema crônico, porque as pessoas não acreditam, elas querem alguma coisa muito excêntrica para poderem acreditar, um suplemento milagroso, alguma coisa desenvolvida para astronauta. Se você falar que o suplemento foi desenvolvido por um astronauta, o que quer que seja, o atleta vai acreditar naquilo. Na verdade, o que ele precisa é tomar água, na maioria das vezes. E essa água é antes, depois, também durante? Somos água, né? Eu acho que 70% do nosso corpo é água antes, durante, depois, respeitando novamente a capacidade gástrica. Isso é uma coisa bastante individual do atleta, ele tem que se manter hidratado, mas a água não pode ter um efeito que a gente chama de ergolítico, prejudicar o treino, tá? Então, para isso também existe uma disciplina, ele precisa testar essas estratégias, né? Por exemplo, um corredor de rua, o que muitas vezes pode acontecer, ele treina, vamos aqui em Petrópolis, né? E vai correr uma prova no Rio de Janeiro, que a temperatura é outra. Ele não está adaptado a uma temperatura mais elevada e, consequentemente, ele pode sofrer com desidratação. Ele deveria se hidratar mais, mas como aqui ele treinou e não tem o hábito de se hidratar, lá, na prova, ele não vai conseguir, porque ele vai se sentir mal, nauseado, ele não treinou ingerindo a quantidade de líquido adequada. Existe um cálculo que a gente faz para isso, que é extremamente simples, que é o que nós chamamos de taxa de desidratação do atleta, onde a gente pode inferir mais ou menos o quanto ele precisa. Isso também é individual. Ok. E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre nutrição esportiva e estética. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão.
Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre nutrição esportiva e estética. Nosso convidado é o nutricionista esportivo Valentim Magalhães, ele que é mestre em Ciências da Saúde pela Fiocruz e também professor do curso de pós-graduação em Nutrição Esportiva e Estética da FMP-FASE. Mas antes de continuar nossa conversa, um recadinho para você que está aí do outro lado da tela. Tem algum assunto que você gostaria que fosse debatido aqui no nosso programa? Manda pra gente nos comentários do YouTube ou na nossa página no Facebook. Tá tudo aí no vídeo para você. Valentim, os meninos têm uma preocupação muito grande de ganho de massa. E aí, muitas vezes, eles usam suplementos sem nenhuma orientação, né? Dá para ganhar massa naturalmente? Com certeza. A gente já começa respondendo que absolutamente sim. É totalmente possível você ganhar massa muscular sem utilizar suplementos alimentares, tá? Eu não estou fazendo uma crítica à suplementação esportiva, inclusive a gente no Brasil é reclamação de alguns profissionais, mas a Anvisa é extremamente rigorosa, acho que rigorosa até demais, então isso acaba protegendo nós brasileiros, a gente acaba protegido porque não vão entrar aqui produtos que não foram fiscalizados pela Anvisa. A Anvisa é um pouco antiquada quanto a isso, mas acaba que é um defeito que protege, né? A gente está um pouco protegido, assim, dentro de lojas registradas, produtos nacionais e fiscalizados, a gente não vai conseguir comprar nada que vá fazer mal à saúde. Eu acho que pode fazer usado de forma coerente, mas eu acho que pode fazer mal... Com orientação, né? Sem orientação faz mal, né? Faz mal. Pode fazer mal à saúde financeira, né? Às vezes eu vejo algumas estratégias onde o indivíduo deixa de comer um ovo, que é uma fonte de proteína fantástica, completíssima, e troca por um suplemento em pó. Não vejo a necessidade disso. A suplementação esportiva, ela tem que ser entendida como complementação. E existe um erro muito grande. A população entende a suplementação esportiva como uma substituição. Não existe nenhum suplemento que consiga superar uma matriz alimentar. Não dá. Você não consegue pegar um suplemento em pó que é saboroso, é rico em adoçantes, em corantes, não é melhor que um ovo. Ok? Agora, para o ganho de massa muscular, a primeira coisa que a gente precisa pensar é estímulo. O nosso corpo só responde se ele for estimulado, provocado. E quem faz essa provocação não é o suplemento. Quem faz essa provocação é a carga que ele utilizou na academia, é o exercício, é aquela célula percebendo a contração, que vai fazer um rompimento de fibras, que vai exercer uma tensão sobre aquela célula muscular. Essa tensão dispara a sinalização que vai, de forma geral, falar para o músculo, aumenta, porque a gente vai carregar peso, a gente não vai aguentar, e se isso continuar, a gente precisa estar mais forte. Essa sinalização, é óbvio, mais elaborada, via mTOR, enfim, transcrição, mas depois que a gente faz essa sinalização dentro da academia, né, depois que você foi lá, levantou o peso, fez a flexão que você sinalizou, você precisa do nutriente. Tá? O nutriente que nós precisamos é a proteína, é a matriz proteica, que eu encontro no queijo, que eu encontro na carne, que eu encontro no frango, na carne de boi, na carne de frango, no ovo, no leite. E não tem uma proteína melhor ou pior. Proteínas são proteínas. Se você não tiver nenhum tipo de alergia, isso não vai fazer nenhuma diferença. O uso da suplementação, ela está pautada, por exemplo, para um atleta de alto rendimento que tem que comer 10 mil calorias, ele não tem capacidade gástrica, ele não consegue colocar 10 mil calorias ali. Então a gente precisa concentrar um shake em pó, horário também, a conveniência pode trazer o suplemento. Eu vou trazer um exemplo de casa, né? Minha avó tem 89 anos, ela sofreu um AVC, a gente sabe que os idosos têm dificuldade com a alimentação. Minha avó toma um pó proteico, porque ela não consegue ingerir toda a quantidade de proteína via alimentação. Então, parece estranho o que eu vou dizer, mas a minha avó de 89 anos precisa de whey protein e muito provavelmente você com 16 anos de idade que está aí fortão indo para a academia que você precisa comer arroz, feijão e carne na hora do almoço.
E isso eu falo sem medo de errar e baseado no que a gente tem melhor de evidência e mais moderno. Suplemento para indivíduos recreativos e que querem hipertrofia, ele não é uma condição limitante, desde que esse indivíduo se nutra, coma 2 bifes, enfim, tenha uma dieta balanceada, com níveis de proteína adequado, ele não tem necessidade alguma dele fazer uso de pó proteico. Isso não é uma contraindicação, é só uma constatação. E qual é o risco do abuso dessas substâncias de suplementação, do uso inadequado sem orientação? Então, existe uma questão que a soma desses suplementos é muito perigosa, né? Por exemplo, você compra um suplemento para o cabelo. Aquele suplemento para o cabelo tem um pouco de vitaminas, um pouquinho de mineral. Aí você tem um outro suplemento que você usa junto com a proteína, só que aquela sua proteína também tem vitaminas e minerais. Aí você tem outro suplemento. Quando você vai fazer a soma disso tudo, você muitas vezes em alguns minerais, o que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, você está, por exemplo, o cromo, você tem um excesso de cromo, você tem um excesso de zinco, isso pode acabar acarretando uma superdosagem ou até como mecanismo de defesa seu organismo para de absorver, porque ele sabe que aquilo ali pode ser tóxico. Quando você aumenta muito a dose de algum micronutriente, isso mais específico, uma coisa de química, mas você poderia inibir a absorção de outros, tá? Então pode ocorrer o risco de hipersuplementação, é o que é mais comum a gente ver. O indivíduo que já tem uma dieta balanceada, chega a 2, quase 3 gramas de proteína por quilo de peso, ainda faz o pó proteico, completamente sem necessidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a hipersuplementação. Muito suplemento que o paciente às vezes nem sabe porque está usando, algumas combinações completamente absurdas, né? Você misturar 2 proteínas para uma complementar a outra, mas se é uma proteína de origem, uma proteína láctea, né? O whey protein, ela já nasce completa, não tem que completar ela já está pronta. Não existe, a indústria não consegue fazer um whey protein que não está completo, ele já está pronto, ele tem uns 20 aminoácidos que nós precisamos, né? E tem vezes que você acaba associando para melhorar, não faz o mínimo sentido. Mesmo o isotônico, né, aquelas bebidas para repor os minerais, né, perdidos durante o suor, também tem que ter parcimônia, né? O excesso também é negativo, né? Sim, porque a água livre, né? Porque aquele isotônico é uma água misturada com uma base ali, com eletrólitos, né? Sódio, potássio, alguns minerais, próprio carboidrato, alguns isotônicos mais completos têm um resíduo ali de proteína. O que acontece é que você deixa pouca água livre, né? Você aumenta demais a osmolaridade. Essa osmolaridade, de uma forma geral, você concentra muito aquela solução fica muito concentrada, e isso é ruim para a gente precisa consumir água livre. Não, quando a gente olha essas maratonas, aí você vê que tem uns postos de hidratação onde os atletas tomam água, tá? E onde que isso pode ser um problema? Se você só tem isotônico, ainda faz o uso do gel de carboidrato, você aumenta demais a osmolaridade, isso fica muito concentrado e ao invés de você se hidratar, você está se desidratando. Está desbalanceado, existe uma diluição correta para fazer aquilo, tá bom? Então também precisa ter um pouco de atenção. A gente é muito... o leigo, ele é muito seduzido por quanto mais melhor, e não é assim. Quanto mais, muitas vezes é pior, tá? Fazer o básico ainda é o segredo. A gente tem que ficar com essa ideia na cabeça. Muitas vezes, por conta própria também, as pessoas eliminam a gordura da dieta, né? E isso também é prejudicial, né? Porque a gordura, na medida certa, a gordura certa também, ela tem um papel fundamental no organismo, né? Sim, sem dúvida. As gorduras foram muito demonizadas há anos atrás. Essa é uma história um pouco mais longa, né? Acho que é um tópico para... Mas, de certa forma, você estudou algumas coisas em gorduras com animais vegetarianos, né? Você deu gordura para rato e para coelho. Eles não têm o hábito, né, de consumo de colesterol, e, enfim. São animais que têm outro estilo de alimentação diferente do nosso. E para eles fez muito mal, para a gente não faz. Eu acho difícil hoje você demonizar ou supervalorizar um grupo alimentar. Existe uma questão, uma palavra que a gente usa muito, que é o sinergismo. Os alimentos se completam.
Quando a gente olha para a natureza, sim, existem algumas dicas que a natureza dá para a gente. Por exemplo, açúcar e gordura, a gente não encontra eles juntos na natureza. O abacate é rico em gordura, mas é amargo, tem pouco carboidrato. A maçã é mais doce, mas tem pouca gordura. Então o nutricionista ele estuda isso, ele estuda o sinergismo, tá? Mas ele não condena um ou outro grupo, né? Quando alguém traz uma polêmica, o óleo disso, ou a banha daquilo, isso é o dia a dia do nutricionista, ele sabe como montar essa estratégia. É o que a gente diz, se a gente combinando com responsabilidade, você pode comer tudo, né? Mesmo que você queira comer aquele doce, né, que é feito lá, que vem na sua família há anos, aquela receita, esse doce pode caber dentro da sua dieta, né? É tranquilo, a comida não é nossa inimiga, né? A gente tem que basear nossa alimentação em alimentos de verdade. Alimentos você conhece, são coisas chamadas cenoura, tomate, carne, isso são comidas, alimentos. 95% da sua alimentação estando baseada nesse tipo de alimento, 90% a 95% da sua alimentação baseada nisso, tem um espaço para você comemorar um aniversário, para você sair um pouquinho comer alguma coisa um pouco diferente do que a gente preconiza. Mas não tem como demonizar nenhum grupo alimentar. Isso é uma irresponsabilidade muito grande e tem impactos a longo prazo na saúde pública, porque você deseduca uma população, uma geração inteira, depois de 20, 30, 40 anos você vai ver os efeitos deletérios dessa informação que você propagou de forma irresponsável. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao falar para a grande mídia, tá? Principalmente os profissionais de saúde que recebem uma autoridade para poder falar sobre o tema. A gente tem que pensar até no nosso país, que é dimensões continentais. Eu não tenho como criticar a farinha de mandioca, né, a tapioca no norte e nordeste brasileiro. Eu tenho que ter cuidado quando eu falo sobre isso. Até porque lá a tapioca está junto com uma carne, onde eu baixo o índice glicêmico dela. Tá, então tem esses detalhes. Para resumir a tua pergunta, acho que me prolonguei um pouco, nenhum grupo alimentar pode ser condenado de forma isolada, né? Não tem como a gente condenar nenhum grupo. Vamos falar um pouquinho então de estética rapidinho, já que estamos no final do programa. Como é que os hábitos alimentares impactam na estética, além da obesidade que a gente sabe e do ganho de massa? Então, por exemplo, alimentos muito ricos em açúcares refinados, esses produtos de confeitaria, são alimentos que podem aumentar o nosso nível de inflamação, né? Esses alimentos trazem prejuízos para a pele, podem agravar o quadro de celulite. Então, a falta de hidratação traz prejuízos para a pele, a deficiência de micronutrientes, né? Os micronutrientes são nutrientes que a gente não consegue enxergar no nosso dia a dia, a gente não consegue pesar, mensurar, você não consegue comprar magnésio nem zinco no supermercado, mas você consegue comprar uma castanha, tá? Você consegue comprar uma semente de abóbora, que é a maior fonte natural de magnésio, por exemplo. Então, esses micronutrientes que são necessários para um bom crescimento do cabelo, para uma viçosidade da pele, para um crescimento adequado das unhas, a gente acaba gerando deficiências dele quando a gente deixa de se alimentar com alimentos do nosso dia a dia, né? Alimentos mais in natura, e vai para os industrializados. Mesmo que com a alegação de ser adicionados de vitaminas e minerais, existe um termo aí bem interessante, biodisponibilidade. O magnésio da fábrica não é aquele magnésio que está na semente de abóbora, é um pouco diferente. A absorção dele é completamente diferente, tá? Óbvio que a ciência evolui para tentar achar produtos industrializados que se comparem, mas eu acho que faltam alguns anos para que a gente consiga equilibrar. Então, a nutrição estética, ela enxerga muito fitoquímicos, ela enxerga muito. Os fitoquímicos são componentes que estão dentro. O resveratrol, por exemplo, que está presente na uva, enfim, as antocianinas que estão presentes nas frutas vermelhas, nas frutas roxas, né? Na cebola roxa, no açaí. Enfim, a gente olha muito para esses micronutrientes que a gente não consegue, ainda não são muito falados no nosso dia a dia, né? O diagnóstico, nesse caso, ele começa pela identificação da deficiência desses nutrientes, da né? deficiência nutricional, né? A nutrição estética, ela traz muito, a semiologia ajuda muito, né? Quando você olha a qualidade do cabelo do paciente, pele, unhas, aquela paciente que já reclama de uma unha que está descamando, né? Manchas nas unhas, e até a investigação, a anamnese nutricional é muito importante. Quando você faz uma entrevista,
o nutricionista começa a procurar alguns nutrientes e ele não vai achando, né? Você vai perguntar sobre as castanhas, sobre nozes, esse paciente já não consome. Você vai procurar sementes, o paciente também não consome. Aí o nutricionista vai anotando, ele está procurando, cadê a minha fonte de magnésio, cadê a minha fonte de zinco, de onde vem, né? Então é assim que a gente vai fazendo essa abordagem, né? E com uma boa alimentação é possível aí frear um pouquinho o processo de envelhecimento, toda essa questão, né? Com certeza. A gente o nosso organismo foi feito para dar certo, né? A gente nasceu para dar certo. E nesse caminho o que a gente precisa é entregar o nutriente adequado, sem exageros, né? Preservando, enfim, sem exageros, mas a gente precisa entregar o nutriente para que o nosso organismo seja viável. Ele foi feito para dar certo, ele não foi feito para dar errado. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a tua participação, Valentim. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.